Fala galera, mais um podcast do Pediu Sala, com o nosso queridíssimo Rogério aí, veio dar uma moral pra gente, falar um pouquinho de avaliação pré-operatória. Hoje eu tô dividindo a banca aqui com o Léo, dá uma palavrinha aí, Léo. Fala galera, eu de novo aí, terceiro episódio nosso do Pediu Sala. Estamos aí falando com nosso querido Rogério e vamos falar um pouquinho sobre o pré e pós-operatório, né? É bom a gente chamar um clínico, né? Para ajudar a gente nessa parte que a gente sabe que a parte do cirurgião às Abre vezes nem barriga, né? Apenas. Então vamos não lá, é né? tão, Vamos. não é tão contemplada nessa parte, né? Então o clínico vai ajudar bastante a gente aí. Com certeza. Então vamos lá, vamos começar. Então quem que é o Rogério, né? Rogério, dá uma palavrinha, quem que é você em um Bom, minutinho aí? boa noite, gente. Primeiro eu quero agradecer o convite, Lucas, Léo, muito obrigado aí pelo convite. E parabenizar vocês pela iniciativa. O Pediu Sala tá bombando, tá reconhecido. Se colocar no Google, tá lá em primeiro lugar. E Ainda bem, parabéns ainda mesmo bem. pela iniciativa, tá? Muito, muito bacana. Bom, quem sou eu? Eu sou o Rogério, tenho 30 anos, sou formado em medicina médico, né, desde 2019. Tenho residência de clínica médica pelo Hospital Federal Cardoso Fontes e estou no primeiro ano de residência de cardiologia pelo Hospital Samaritano em Botafogo. Não sou natural do Rio, sou do Tocantins, vim em busca disso daí e acabei ficando aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Vamos Janeiro, lá. apesar de tudo, né? É encantador. Apesar de tudo, não tem como negar. É uma cidade E não maravilhosa. pensa, não pensa voltar, não? Nenhum momento? Cara, eu penso, depois de terminar tudo, talvez eu cardiologia, hemodinâmica, né, o eco, tô decidindo ainda, aí talvez a gente eu consigo voltar sim. Mas antes disso, não. Tem E como não. Rogério, só pra gente, né, perguntar aqui de curioso, né? Por que você escolheu clínica médica? Por que você decidiu escolher cardio, né? Sub de cardio? Cara, então, assim, eu sempre fui uma pessoa que não gosto muito de me limitar, entendeu? Eu gosto muito de ter uma mente aberta para diversos assuntos e eu acho que dentro da medicina não seria diferente comigo. Então, eu acho que clínica médica tem muitas especialidades na medicina que te definem, que te limita e isso acaba engessando um pouco o profissional. E nós, né, tivemos sorte de escolher profissões, né, especialidades, na verdade, que dá essa abertura pra gente. Tanto a cirurgia, e aí você sabe que tem um vasto mundo depois disso, como a clínica, ela consegue ver, principalmente a clínica médica, ela consegue ver o doente além da doença. É o doente e o paciente, a doença e o paciente. Então isso fez a diferença para mim. Conseguir ir além do básico, ir além da doença, ir além da patologia, ir além apenas do tratamento, do diagnóstico. Eu consegui entender um pouco como é que funciona o doente em si, a pessoa em si que está lidando ali comigo. Então acho que a clínica médica é muito isso, essa parceria. E foi por isso que eu escolhi. E a cardiologia, cara, a cardiologia ela é fascinante. Eu acho que desde quando eu entrei na faculdade, eu já quis fazer cardio, já queria fazer cardio. E no sexto período, quando eu tive cardiologia, né, vocês também no sexto período, foi encantador para mim. Tipo, realmente gostei, realmente me identifiquei e tive certeza que era aquilo ali que eu queria seguir, fazer. Mas, assim, sendo prático, por que cardiologia? Porque dentro das especialidades de clínica médica, eu acho que cardio é uma das que consegue ser mais clínica, entendeu? É justamente aquela que consegue ver o doente como um todo. Hoje, se você perguntar, o cardiologista ele é médico assistente, ele é cardiologista de consultório, ele é o arritmologista do paciente, ele é o hemodinamicista do paciente, então ele consegue ser muitas vertentes numa pessoa só, vendo aquele mesmo doente de muitas formas diferentes. Então, é por isso que eu escolhi cardio, porque ela consegue definir muito bem a clínica médica para mim e o conceito de ser médico para mim também. E acaba que você realmente tem essa visão multifacetada, né, do Sim, paciente. exatamente, Eu, definiu eu bem, confesso exatamente que isso. quando eu entrei na faculdade eu queria cardio, mas eu, num dos primeiros períodos eu tive aquela aula de eletro, né, triângulo de Einthoven e tal, eu fiquei Cara, mas olha, horrorizado, não, eu mas eu vou ser desisti. bem, não, eu vou ser bem sincero. Eletro, eu acho que eu já tô vendo pela terceira vez, e olha que eu tenho 5 meses de residência. Já tô estudando do início 3 vezes. E eu acho que eu vou estudar mais 5, mais 8, mais 9. E tem muita coisa que eu não sei ainda, entendeu? Muita coisa Eu fiquei mesmo. horrorizado, Porque Mas cara. a é gente isso, Eu, acho. eu pulei eu fora, acho que falei quando a assim, não, gente eu vou. tá na graduação, né, a gente tem aquela anseio, né, da primeira aula de eletro você querer saber tudo. E aí acaba que você não vai por partes, né, e aí você quer englobar como um todo e acaba, né, na sua cabeça virando ali um turbilhão de informações,
Aí acaba que aquela acadêmico lá do sexto, quinto período já desiste, não quer saber mais daquilo. E aí É fica exatamente isso. É, essa nuvem na cabeça, né? é Até exatamente isso. você chegar no ciclo clínico, né? Ter um raciocínio mais clínico e tudo mais. E aí você começa a ampliar os horizontes. Mas acho que isso também E, serve para definir mais ou menos o que você. É igual o Lucas falou. Ele viu que não era uma coisa que ele estava se identificando e serviu para ele definir o futuro dele, inclusive. Eu acho que é muito isso. É Aham. difícil, mas a pessoa que realmente vai se identificar com aquilo ali vai tentar aprender, vai tentar se seguir. E apaixona, né? eu acho que pra gente tem que saber o básico. Eu acho que o básico vocês sabem. Tipo, lidar com um paciente que infartou, vocês sabem ver um supra no eletro, tenho certeza disso. E é Uhum. basicamente isso que precisa numa emergência, você identificar o que mata o paciente de forma mais grave. Aquelas Aham. fosforilações acima do Já fica eletro com ali, especialista, né? exato, realmente, é Com igual, tipo, certeza. eu sei perceber quando o paciente está com abdômen agudo e precisa ser operado. Mas só também. Não me entrega o bisturi que eu não sei fazer mais nada, entendeu? Aham. É tipo isso. Então, É, cada um, Faça, cada macaco no cada seu um no galho. seu quadrado, né? Mas aí, exatamente. por falar em quadrado, já vamos puxar para essa parte do pré-operatório. Vamos falar do pré-operatório mais tranquilo, né? Aquele paciente rígido, né? Zero bala. Como que funciona? Como que é essa dinâmica para o pessoal da clínica, Rogério? Acho que o pré-operatório para o paciente rígido, você tem que aproveitar justamente que ele está rígido e tentar fazer o mais completo possível, que é onde você vai conseguir minimizar, você vai conseguir personalizar um risco cirúrgico para esse doente, minimizar esse risco e, claro, a consequência disso é você evitar problemas no pós-operatório desse doente. Então, eu acho que o objetivo principal quando o paciente é rígido é justamente isso, colher uma história completa do doente. Então, nesse caso, o que é importante você perguntar? Tudo, tá? Tudo. O que você puder perguntar para ele, você vai perguntar no sentido de descobrir se aqueles sintomas que ele está apresentando tem alguma relação, por exemplo, com alguma doença cardiopulmonar, que é o eixo ali, o sistema que mais vai trazer problemas no pós-operatório, vamos colocar mais ou menos assim. Então, o paciente ele tem dispneia, o paciente ele tem dor no peito, o paciente ele tem cansaço, o paciente ele acorda com falta de ar, ele vai dormir com falta de ar, sintomas que possam fazer algum sentido para você em relação ao sistema cardiovascular e sistema pulmonar. Você tem que ter em mente também fatores de risco, por exemplo, para sangramento. Tem que ficar atento com isso. O paciente vai passar por um estresse muito grande cirúrgico. Então, perguntar para ele sobre fatores de sangramento. Se o paciente ele tem alguma discrasia sanguínea, ele usa algum anticoagulante, entendeu? É importante. Lá na frente a gente vai ver que algumas medicações precisam ser suspensas, né, no pré-operatório. Esse paciente ele teve algum sangramento recente ou teve alguma história de sangramento importante no passado. Para as mulheres, né, as pacientes mulheres que são cirúrgicas, essas pacientes elas têm um período menstrual com muito sangramento, a história do parto delas teve uma história de perda sanguínea muito importante. Então, assim, você vasculhar esse lado também é muito importante e deixar tudo isso registrado. Um outro ponto é os fatores para TVP. Um estresse, o paciente ele no pós-op ele vai ficar imobilizado, ele vai ter dor. Se for uma cirurgia ortopédica, por exemplo, a gente sabe que tem uma maior chance de ser trombogênica, de fazer trombo. Então, perguntar para fatores de risco para TVP é importante, até para você seguir uma anticoagulação profilática para esse doente no pós-operatório. Tem até alguns Você vai. scores também, né? Tem Da o Cline, score de né? Wells, por De exemplo, é Wells, o que né? você mais utiliza na emergência, para você já suspeitar de TVP, e é claro, o paciente sendo diagnosticado com TVP, ele entra naquele critério de que você não pode ir sair operando ele. Vamos compensar, vamos tratar isso daí, depois a gente aborda, exceto, repito, as cirurgias que têm risco de vida para aquele doente. Vasculhar também de forma importante as questões infecciosas. Você não vai colocar em sala um paciente que está séptico, a não ser que seja urgente. Você não vai colocar em sala um paciente que está com febre, fazendo uma febre de foco a esclarecer ainda. Então, acho que vascular os fatores de infecção entra nessa boa anamnese do pré-operatório também do doente. Eu acho que esse fator de infecção também ficou muito evidente no Covid, né? A gente viu muita cirurgia Sim, sendo suspensa e tal, por conta do PCR do Covid e sim, tal. sim. E engraçado, é uma doença muito nova. Você falou um negócio importante. Era uma doença muito nova. A gente continua, tem 3 anos aí de Covid, né, mais ou menos, e continua algo muito novo ainda pra gente. Mas hoje a gente entende que PCR elevado sem leucocitose é a característica do Covid, inclusive, entendeu? Ele não necessariamente vai estar infectado de forma bacteriana, de foco bacteriano. Existe uma coisa que a gente faz
clínico pede muito para identificar uma infecção bacteriana ali no início, que é a procalcitonina. E estava sendo muito pedido na época do Covid, justamente para a gente poder saber quando iniciar um antibiótico ou quando retirar um antibiótico, principalmente, entendeu? Então, é interessante o que você falou. Realmente, as cirurgias estavam sendo suspensas por esse medo infeccioso, mas é bom lembrar que Covid é vírus, né? Não necessariamente ele vai estar atrelado, aliado sempre a uma infecção bacteriana, tá? E aquele... Outra coisa importante... Pode falar, Pode pode falar. falar. Não, só eu concluí que outra coisa importante que faz parte desse rastreio é você pesquisar alergias, é fundamental. Alergia medicamentosa e principalmente, aí a galerinha da anestese poderia falar melhor, alergia à anestesia que, por exemplo, algum procedimento cirúrgico que já fez antes, que já teve algum processo alérgico em relação à anestesia. A gente sabe que existem umas complicações graves dentro de sala que pode acontecer e que é complicado ser resolvida, né? Aí tem que haver... Das alergias é engraçado, né? Assim, já vi alguns pacientes falam: ah, eu sou alérgico, por exemplo, à dipirona. Ah, mas o que acontece o que acontece quando você toma dipirona? Ah, sinto uma dor na barriga. Não é esse tipo de alergia, né? São alergias. Não, sim. Isso daí tá mais para intolerância, e mesmo assim, dor de barriga com dipirona é meio complicado, né? Então, às vezes é um paciente meio poliqueixoso, tem que saber realmente distinguir que tipo de alergia tem, né? Sem dúvida. Outra coisa, você falou um negócio importante. Tem essa questão da alergia e da intolerância. O paciente às vezes fala que é alérgico à dipirona, você pergunta igual você falou, e ele fala que ele fica hipotenso, que a pressão cai. E um efeito colateral da dipirona é realmente ser um medicamento hipotensor. Ele pode realmente fazer isso. Então não é um efeito, é mais um efeito colateral do que de fato uma alergia. É importantíssimo realmente distinguir isso daí. Ver as comorbidades, principalmente tabagismo. Paciente que é tabagista, ele é um paciente mais inflamado, então é importante saber disso. E as doenças prévias, né? Diabético, se é coronariopata, e se essa coronariopatia dele, se essas doenças cardíacas dele estão compensadas, se tem alguma doença neurológica importante, enfim, as comorbidades como um todo é bem importante também. E isso é muito engraçado, né? Que essa avaliação prévia influencia até mesmo pro anestesista, né? O anestesista que tem mais esse manejo mais clínico, né, do paciente. Assim, é um paciente que, por exemplo, você tem um distúrbio neuromotor, você vai tomar cuidado na hora de bloquear esse paciente. É um paciente que você, para entubar ele, você vai ter um pouquinho mais de cuidado, que é um paciente que tem pouca reserva. Então, assim, realmente uma abordagem, assim, de multiespecialidade. Não tem como você deixar o paciente descoberto, né? Assim, aderido. Não tem. E tocou num assunto importante. Quando você pega o paciente geriatra, é muito importante você ter essa avaliação multidisciplinar. Uma coisa importante é que muita gente não tem essa ideia e que vale a pena a gente prestar atenção quando avalia um paciente cirúrgico, é você prestar atenção na questão psiquiátrica dele ou psicológica, digamos assim. Deixa eu me explicar melhor. Aquele paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico importante, por exemplo, uma neurocirurgia, uma cirurgia de revascularização, então ele nem sempre consegue lidar muito bem com isso, com essa informação. Ele pode desenvolver um quadro depressivo pré-cirúrgico, ele pode desenvolver um quadro depressivo pós-cirúrgico, que envolve o medo, que envolve a angústia. Eu estou com um paciente de 73 anos, foi operado há 48 horas, antes de ontem, foi bem, tá na coronária agora, mas assim, ele ia passar por uma cirurgia de revascularização. Peito aberto, triarterial, tinha que fazer várias pontes safena, mamária, e assim, sabe aquele paciente super rígido, igual a gente está falando, doenças compensadas, mas ele tinha uma lesão que precisava ser tratada. Ele conseguiu viver com essa lesão 11 anos, viveu bem, poderia viver mais 11? Poderia. Mas você olha pro cara e fala assim, ele tá tão bem que eu preciso dar uma chance dele viver melhor ainda. E é onde entra a cirurgia. Foi bem indicada? Foi. Mas assim, ele estava claramente com medo de morrer. Então ele desenvolveu um medo super justo. É uma cirurgia que a gente calculou todos os scores dentro da cirurgia cardiovascular, o dele era baixo, ele não tinha um score para risco, né, de vida alto, mas mesmo assim, a gente passou essa informação para ele, mas mesmo assim ele desenvolveu um medo que precisou de uma equipe multidisciplinar. E o idoso, geralmente, é esse tipo de paciente que precisa de um assistente social junto do médico, o clínico, o cirurgião, o anestesista, um terapeuta, um psicólogo. Essa equipe junto, ela consegue fazer com que ele vá para a cirurgia um pouco mais consciente do que ele vai encontrar e principalmente do que ele vai viver depois disso daí. Isso é legal, que até caiu numa pergunta que eu ia te fazer, que é aquela distinção do paciente rígido,
de um paciente isdo de 20 anos e um isdo de 65. É isso, é É isso. realmente esse cuidado mais, né, É, dos transtornos psiquiátricos e tudo mais. exatamente, exatamente. É que nada impede que o de 20 anos também acontecesse, e É, às vezes até com mais facilidade. Por exemplo, a gente, aham. se eu passasse por uma cirurgia de peito aberto, pô, e eu não Tem fosse tem esse médico, conhecimento, né? sabe? Você imaginar, pô, vai abrir meu peito, vou ficar numa máquina por 45 minutos, porque ali cada ponte dura em torno de 8 minutos, você faz 8, 10, né? E você coloca naquela circulação extracorpórea, tem uma máquina bombeando sangue pra mim, eu vou sair dali, eu não sei como é que eu vou. Cara, gera um medo pra pessoa, né? É inevitável. Então É tem que ter legal esse tocar cuidado também. nessa parte aí, é uma parte até que eu realmente confesso que eu nunca tinha me ligado realmente, né, dessa parte de cuidado Do idoso, sim. multidisciplinar, de transtornos psiquiátricos, né? Porque a gente sempre pensa no pós, né, no pós-cirúrgico, né, tudo mais, mas realmente o pré abranger o paciente como um todo, né? Perguntar se ele entendeu tudo Não, que tá. isso influencia demais, Léo. O paciente ele vai ficar taquicárdico, ele vai estar com medo. Você não vai levar anestesista, não vai boicotar essa cirurgia porque ele tá taquicárdico, entendeu? E aí, tipo, vira uma bola de neve. A cirurgia que era pra acontecer há um dia vai acontecer um mês depois, entendeu? Então, Aham, é realmente. importante. E Rogério, você falou a questão desse paciente que era um paciente ígido, né? Um paciente idoso ígido. Como é que a gente faz a avaliação desse paciente? Assim, existe um método que a gente consegue avaliar, né? A gente estava conversando um pouquinho mais cedo sobre a avaliação da capacidade desse paciente, né? do Você médico. Como tem, é que você fica tem essa questão? alguns. Na hora que você calcula o risco cirúrgico desse doente, você vai. É igual eu falei para vocês, quando a gente está conversando. Primeiro a gente vai fazer toda essa avaliação clínica, né? Essa avaliação da história da anamnese mesmo completa, tentando rastrear tudo. Um bom exame físico e vai fazer os exames. Os exames, hoje, a gente sabe que medicina no livro é uma coisa e a gente acaba que na prática vai fazendo outras coisas de acordo com o doente. E eu acho que medicina é isso, é saber individualizar, né, o doente. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque na hora que você vai pedir os exames pré-operatórios, avaliação clínica, exame físico e agora os exames pré-operatórios, você não precisa pedir tudo para todo mundo. Então, existe ali uma faixa etária e os exames que são direcionados para aquela faixa etária. Então, esse senhor, por exemplo, vamos usar ele como exemplo, esse paciente ígido que tinha uma doença importante, né, que ia fazer uma revascularização. Você vai pedir, é de bom tom que você peça um hemograma completo para ele, é de bom tom que você peça um coagulograma para ele, ver aquelas questões das discrasias sanguíneas e tal. É importante que você peça um raio-x de tórax para esse doente, tá? E um eletro. Eu poderia parar por aí. Como ele tem uma condição cardiovascular importante, a gente estende isso daí. Pedimos um ecocardiograma para ele, transtorácico, para avaliar a função cardíaca, eu acho que é extremamente importante, e ficamos por aí. E aí entra a individualização. Se você pega o mesmo paciente, mas que ele tem uma neoplasia prévia, por exemplo, já é de bom tom que você tomografe o doente do pé à cabeça, para entender atividade de doença. Se for o caso, faça até um PET scan, alguma coisa nesse sentido, já vá mais para a radiologia ali, nuclear, para você poder ver se tem atividade de doença, se não tem. Então, assim, é importante individualizar. Mas os exames giram em torno disso daí: imagem, laboratório, coagulograma, um raio-x simples sempre. E aí você vai colocando nos scores. O que a gente mais usa para avaliar a capacidade funcional desse paciente é aquela escala de MET, né, que é de acordo com as atividades físicas do doente. Você vai perguntar para ele se tem uma capacidade funcional de um MET alta, na verdade, acima de 10. Baixa seria em torno de 1 e moderada em torno de 1 a 4 e de 4 a 7, mais ou menos. Então, o que você vai perguntar para ele? As atividades diárias. Aquele paciente que vai cansar quando faz, por exemplo, higiene pessoal, ele vai tomar banho, sai do banho, fica cansado, fica dispineico. É aquele paciente que vai andar pela casa e fica também cansado, fica mais dispineico. Esse paciente tem capacidade de 1, ele não consegue fazer mais nada além disso daí, tá? E aí você vai evoluindo os graus. Aquele paciente que já consegue fazer de forma mais adequada as atividades domésticas, já consegue varrer uma casa, já consegue fazer essas atividades diárias sem desenvolver um certo cansaço, você já consegue colocar ele ali no MET de 1 a 4. O de 4 a 7 é aquele paciente que já consegue fazer atividades esportivas, por exemplo, mínimas, tá? E, claro, é evolutivo. Se ele consegue fazer o mínimo das atividades, ele consegue fazer tudo aquilo que eu falei anteriormente bem, Uhum. tá? E o 10 é aquele paciente, por exemplo, que você consegue jogar bola, consegue fazer natação, consegue correr, consegue fazer qualquer atividade pesada, mais pesada, digamos assim, sem desenvolver nenhum sintoma de dispneia, nenhum sintoma de angina ou algo do tipo.
Isso você classificaria já como MET 10 ou acima de 10, e aí você fala que ele tem uma boa capacidade funcional. Depois que você avalia tudo isso, você pode colocar o paciente em alguns scores. Então, por exemplo, quando a cirurgia ela é de urgência, você não vai muito ficar ligado no que o paciente apresenta de comorbidade, né? Uma urgência ou uma emergência. Você vai simplesmente operar o doente, o clínico vai lidar com o pós-operatório. Com certeza. Quando o paciente está mais estável, ele tem muitas comorbidades. Só que ele não é uma cirurgia letiva, então você tem tempo de compensá-lo. Então você posterga essa cirurgia, avalia o doente melhor, compensa as condições clínicas dele e depois coloca em sala, tá? O paciente que tem um risco baixo, cardiovascular baixo, desculpa, mas é assintomático, você pode operar ele sem problema nenhum, porque ele tem duas coisas boas. Ele está assintomático e ele tem um risco baixo. Tentando porque fosforilar, coloque ele em sala. O problema gira em torno daquele paciente que ele está sem sintomas, mas ele tem um risco moderado, entendeu? Então aí o que você vai fazer com esse doente? Vai colocar em sala? Vai compensar ele primeiro? Mas aí e a cirurgia, a importância, como é que fica? Eu Então, perder esse esses tempo de doentes, operar esse paciente ou não, né? exato, esses doentes, aí você vai para mais um degrauzinho e coloca ele numa escala que a gente chama escala de Goodman ou de Lee, que vai avaliar se você vai submeter ele a algum teste funcional. E aí, como é que funciona essa escala de Lee, esse score de Lee? Ele vai perguntar basicamente, vai influenciar a idade, vai influenciar vários fatores. Influenciar a idade, influenciar se ele tem doença coronariana, se ele tem angina, se ele tem dispneia. É basicamente fatores cardiovasculares, nesse sentido. E tem um valor laboratorial que é importante, o único, se eu não estiver enganado, que é a creatinina. Esse paciente que apresenta uma creatinina acima de 1,8 em alguns guidelines, e alguns outros guidelines colocam ele acima de 2. Mas o fato é, uma creatinina acima de 1,8 pontua, e aí ele tem que dar uma freada nessa questão da abordagem. Então, como é que funciona? Pontuou. Ele pontuou acima de 3 pontos, você precisa de um teste funcional. Aí você coloca esse paciente no teste ergométrico, no eco de estresse, alguma outra coisa para você poder avaliar função cardíaca direta desse doente, tá? Porque ele pode ser aquele assintomático, mas que ele está com uma coronária entupida, ele tem uma Eu DA tenho que ver entupida. se esse paciente, né, aguenta a cirurgia, né? Não adianta eu botar ele em Exatamente, sala é e ele mais ou não menos sair da por cirurgia. isso. É mais ou menos para isso, para você poder evitar uma complicação no pós-operatório desse doente que está fingindo ser assintomático, mas, aliás, que ele está assintomático, mas está fingindo não ter nada, e na verdade pode ter, entendeu? Então, esse paciente é o único que você vai colocar ele nesse score de Lee, que a gente chama, para poder avaliar se precisa de alguma outra teste funcional ou não. Os outros não, você consegue o exame clínico, o exame físico, o laboratório e a capacidade funcional, já definir mais ou menos se ele é de alto risco, baixo risco, médio risco, e definir melhor a cirurgia. E aí você libera o risco cirúrgico pelo ASA, que eu acho que você ia me perguntar isso, eu acho, né? Imagina que você ia me perguntar isso depois. Ia pra sua pergunta. Que aí você já emenda, já coloca isso no ASA, né? Que é feito pela Sociedade Americana de Eu Anestesia. acho que Você quer comentar pessoal um pega pouquinho, Léo, do muito. ASA ou não? Você pela cirurgia? Ou você quer que eu Não, fale? eu só ia perguntar assim, se existe algum número mágico, né, entre aspas, assim, desses aí que falam, não, agora é contraindicação de cirurgia, ou então tem que avaliar o paciente como um todo, tem que ver, enfim, concomitante Vamos com asa, otimizar, né, para depois botar em ou sala. sim, o MET 4 já é contraindicação, ou não, ainda dá para operar se alguma coisa. Não, dá pra operar. O match 1, na verdade, do 1 ao 4 você pondera, tá? Entendi. Acima do 7 você tá liberado, e do 4 ao 7 é aquele limbo Entendi. que a gente tem que ponderar. Aí tem que reavaliar o doente, ver a questão da cirurgia, se é de urgência, se não é, e compensar o doente ao máximo, entendeu? Aí Que tem aí que ter uma certa cautela. é o papel de ser médico, né? Não é só seguir o score, né? Exatamente. É mais ou menos isso, entendeu? Que eu acho que assim, às vezes a galera fica tão focada no ASA, né, que não faz essa avaliação assim, de realmente o paciente não ter sintoma ou do paciente realmente ter uma parte descompensada. Porque se você pegar assim, ao pé da letra, o MET ele não avalia comorbidade, né? Assim, ele não, Não, é capacidade do é paciente. capacidade do Funcional, paciente. só Então, isso. assim, é muito E, interessante. sim, não, e o ASA, ele é tipo assim, por exemplo, um paciente ASA 1, saudável, nenhuma comorbidade, tudo bem. Beleza, aí eu pego e falo pra você, vai lá, Léo, vai lá, Lucas, bota em sala e opera o doente, ASA 1.
Azão, por definição, é isso que eu acabei de falar. Mas aí o paciente esqueceu de avisar que ele teve uma hemorragia digestiva há um mês atrás que precisou de 3 bolsas de sangue. Entendeu? Esqueceu. O azão tá liberado, porque teoricamente, por definição, é isso, entendeu? Uhum. Mas aí você vai pra cirurgia tranquilo com um doente com uma informação dessa? Não, não vai, entendeu? Ele pode fazer uma discrasia na sua frente, inclusive. Você não sabe por que ele sangrou? Foi só uma hemorragia, foi só uma úlcera, e essa úlcera foi rafiada, essa úlcera foi taponada por alguma outra coisa. Fizeram endoscopia nesse doente, avaliaram melhor isso, sabe? Ninguém sabe. Então, o asa por si só, sozinho, realmente, você falou uma coisa certíssima. Não quer dizer. Não é que não quer dizer nada, mas ele não te deixa tranquilo em relação a colocar um doente em sala. Acho que realmente a avaliação clínica, o exame físico, os exames complementares prévios é fundamental. E digo não só isso, acho que a junção, cara. Acho que tudo isso vai culminar na ideia de que a junção de tudo que vai fazer com que o doente vá com mais segurança para a sala. Pois é, né? E assim, além da segurança do doente, é colocar a cabeça tranquila no travesseiro, tanto para o cirurgião quanto na Sem equipe do dúvida. pós-operatório, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho uma coisa legal também que você falou, Rogério, que assim, a gente vê na literatura que determinadas cirurgias não é obrigatório você pedir raio-x e tal, fazer essa avaliação toda. Mas assim, você colocar um doente, né, para operar e não Eu pedir peço pra nenhum todo mundo. exame, é muito Olha, complicado. desculpa, É eu sei que muito isso aqui vai, complicado. eu sei que vai ao ar, mas eu sou o tipo de clínico que pede um raio-x pra todo mundo, entendeu? Não custa nada, Acho que né? não, acho que não vai fazer mal, a radiação é muito pequena, entendeu? Então vai o raio-x aí, tá tranquilo. Tá tranquilo. Foi o que o Lucas falou, que vale a consciência quando você vai deitar. Cara, exatamente. Aí você vai deitar quase pegando sono. Devia ter pedido raio-x para aquele paciente. É tipo isso, exatamente. Não, raio-x, eu acho que as tomografias a gente ainda pondera, alguns exames de imagem a gente ainda pondera, mas um raio-x, um eletro, não faz mal a ninguém, entendeu? Dá pra fazer e informa muita coisa, isso que é mais importante. Uhum. Bom, a gente falou desse paciente, o paciente mais redondo, né? Vamos pro paciente bomba, né? Aquele paciente que é múltiplas comorbidades, é descompensado, é aquele que esse aí é que vai pro cardiologista, né? Entendi. Chama o clínico, chama o cardiologista. Esse que é o pessoal da cirurgia que pede parecer, né? Como é cara, que fica essa situação, Rogério? É uma situação, eu acho que posso ser bem sincero, eu acho que o paciente bomba, o pré-op dele, a avaliação pré-op dele é até mais fácil. O difícil dele é o pós-operatório. Porque o paciente bomba, nesse sentido que eu vou explicar, o paciente bomba que tem uma cirurgia de urgência, que é grave, que ele precisa ir em sala porque tem risco de vida, o pré-op dele ficou praticamente abortado. Entendeu? O que vai importar para mim agora vai ser o pós-op, é fazer esse paciente sair da cirurgia e a gente vai lidar com todas as comorbidades dele no pós-operatório. Entendeu? Tratar as comorbidades dele no pós-operatório. E aí, junto com a equipe cirúrgica, porque ele acabou de passar por um procedimento cirúrgico. Então, acho que o paciente bomba é isso. Primeiro, você definir a necessidade da intervenção cirúrgica. É importante a intervenção. Beleza. Essa intervenção, além de importante, ela é urgente, ela é emergencial? É emergencial. Então, vai para a sala. Eu acho que algumas coisas dá para você fazer. Não dá para fazer aquela anamnese minuciosa, não dá para fazer aquele exame físico completo, pedir aqueles exames completos, mas eu acho que o mais importante é você pelo menos perguntar para o doente de forma rápida alergia. Eu acho que é fundamental, entendeu? Uhum. Alergia à medicação e alergia às anestesias prévias, caso ele tenha passado. Eu acho que isso você consegue fazer de forma rápida, sucinta, e pode te evitar grandes problemas em sala. Então, o paciente obeso, obeso não deixa de ser, mas o paciente com múltiplas comorbidades é isso, é definir a importância da cirurgia, a urgência, ver a questão da alergia de forma rápida e coloca em sala se for preciso. E depois a gente lida com as comorbidades. Acho que é basicamente isso. Ponderar o risco-benefício, né? Assim, ponderar o risco-benefício, exatamente. Aí entra a questão que eu falei para vocês. Por exemplo, um paciente de 85 anos, que vai entrar 85, 90 anos, vovozinho cheio de comorbidade, sabe? Vamos lá, infartado, coronariopata, ICFE, tem adenoma, tem câncer de próstata, mieloma múltiplo. Aí ele vai operar uma cirurgia, vai operar mais uma vez o coração para fazer mais uma ponte safena, por exemplo. Paciente que não tem dor,
paciente que não, né, não tem angina, o paciente que não tem dispneia, mas ele tem uma lesão. Difícil você colocar esse doente em sala, entendeu? Por mais que ele precise dessa cirurgia, é difícil. Então entra a individualização do doente. E o que a gente pode fazer para otimizar esse paciente, por exemplo? Clínico, tratamento clínico. Eu tô puxando muito pro lado da cardio, mas é porque é óbvio, né? Claro. É o lado que eu tô. Mas esse paciente que eu citei para vocês, o que foi operado, ele viveu 11 anos com a mesma lesão, com um tratamento que não estava otimizado. Mas viveu 11 anos com a mesma lesão. E internou porque começou a ter falta de ar, cansaço. Uhum. Fez o CAT, uma lesão triarterial. Para a gente entender melhor, lesão triarterial tem 3 coronárias entupidas, basicamente. Então, e tem uma disfunção no ventrículo. O ventrículo dele não bate direito. Então, tem uma indicação clássica de fazer cirurgia para revascularizar ele. Peito aberto, safena, mamária, aquela coisa toda. Mas você tem em mente que ele viveu 11 anos com essa doença, com um tratamento clínico que não estava otimizado. Ele internou, otimizamos tudo dele clinicamente. O paciente, do dia que ele interna até o dia que ele vai para a cirurgia, ele não estava sentindo absolutamente nada. Nada, nada, nada. E ele é um paciente do HU, eu tô fazendo rodízio externo lá no Hospital Universitário do Fundão, e para quem já entrou no Hospital do Fundão, sabe que lá elevador é briga, né? Ninguém consegue pegar elevador naquele hospital. É tudo escada, entendeu? Então, assim, fica no 8º andar. Ele subiu 8 andares quando ele foi para consulta pela primeira vez e ele não ficou cansado. Entendeu? Então, assim, é individualizar realmente o doente. Então, Léo, respondendo a tua pergunta de forma objetiva, dá para você otimizar o tratamento clínico desse doente e avaliar, esperar como é que vai ser a resolução dele. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô falando de otimizar o tratamento clínico? Porque ele já está demonstrando que ele suporta ainda uma otimização. O paciente não está sentindo dor. O paciente tem uma lesão importante e está sem dor, está sem cansaço. E está com a medicação otimizada. Então, acho que dá para ponderar nesse ponto, nesse sentido. Claro, se fosse o contrário, o paciente mais novo, com dor, mesmo com a medicação otimizada, aí é cirurgia direto, sem dúvida. Aí é o contrário, né? Vamos se preocupar no pós, tentar manter o paciente Isso. bem no pós-operatório. Exatamente. Aí no pós tentar lidar melhor com isso daí, entendeu? Fica bem Então claro acho que vão ver a isso. distinção dos dois tipos de paciente, né? O que você lida, o que você se preocupa no pré e o que você se preocupa no pós, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Perfeito. É isso mesmo. E aí, falando um pouquinho de pós, Rogério, como é que fica esse... O que é o papel do cirurgião, o que é o papel do clínico nesse pós-operatório? Como é que a gente consegue abordar o paciente da maneira... Cara, eu costumo brincar que a anamnese do pós-operatório do cirurgião é porque o horário não permite, né? Senão eu ia falar, são três perguntas básicas, entendeu? Se tá andando, se tá de boa lá, e aí se tá de alta, entendeu? Mas não, eu falo brincando, acho que o cirurgião tem um papel importantíssimo também no pós-operatório. Ele, inclusive, tem uma estrutura cirúrgica ali, e ele precisa avaliar aquilo ali, entendeu? O clínico sabe ver sinal de infecção, mas você tá fazendo algum grau de brida. Eu nem sei se faz brida tão rápido assim, então vocês vão me orientar até melhor em relação a isso. Tudo pode fazer, né? Então, tudo isso acho que esse papel do pós-op direcionado à questão cirúrgica, obviamente, é do cirurgião. O que o clínico vai fazer? Uma coisa importantíssima, que provavelmente leva muitas vezes o paciente para a cirurgia, inclusive, né? E você tem que ter esse manejo muito bem estabelecido no pós-op, que é o controle de dor. Esse paciente não pode sentir dor, entendeu? Então, acho que isso é muito papel do clínico. O cirurgião, cara, de verdade, às vezes existe essa rixa, essa briguinha e tal, que as prescrições não ficam muito bem estabelecidas. Não tem uma dipirona, não tem isso. Cara, mas assim, eu sinceramente, eu acho que isso é muito do clínico, de verdade, entendeu? Eu acho que é nosso papel realmente ficar mais atento a esse controle de dor do doente. Até porque ele vai estar mais com a gente. O pós-op da cardíaca, ele fica quando ele está bem, estável, ele sai da coronária, vai para a enfermaria e ele fica sendo visto pela parte clínica da cirurgia cardíaca. Então, é a gente, não adianta. Então, acho que esse daí é muito do clínico. Esse controle de dor é do clínico. O controle da infecção também é do clínico. É você avaliar se essa secreção, se essa estrutura cirúrgica tá drenando algum líquido diferente. Se ficar atento aos sinais vitais do paciente. Esse paciente está ficando taquicárdico, esse paciente está fazendo febre. Ficar atento demais à questão do tromboembolismo. Esse paciente
paciente no pós-op que evolui com cansaço, dispneia súbita e taquicardia, meu amigo, até que prova o contrário, ele tá fazendo um evento Tá fazendo embólico. TEP. Entendeu? Então tem que ficar atento a isso. Acho que é muito papel do clínico isso daí. Do clínico, mas de uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a enfermagem fazendo o papel de anotar tudo certinho, a gente vai olhar isso com mais acurácia, o cirurgião também vai perceber isso com mais acurácia, e quem ganha no final das contas é o doente, É o com a paciente, intervenção, com o exatamente. diagnóstico mais precoce, entendeu? Então, Exato. acho que o conjunto da obra é que faz toda a diferença. Eu acho que Então, até a própria logística também de como é que assim, né? Por exemplo, você tem o rotina, você tem um plantonista e o cirurgião isso, vai lá, sim. passa a visita. Então, assim, não tem Sim, como sim. também o cirurgião estar ali o tempo todo, né? Estar em cima. Por Não, não mais que, né, tem, hoje em não dia você tem. deixa número, WhatsApp e tal, mas não tem como, né? Para Você uma tá ali eventual sempre. dúvida, né? Alguma coisa Não assim. tem, não, e fica, e o cirurgião não, cara, eu super entendo, eu acho que tá mais direcionado à questão da cirurgia mesmo. O pós-operatório de cardíaca sai muito com dreno, né, por exemplo, Uhum. entendeu? Dreno de Um pleura, dreno dreno de feio, não sei o que, nossa. dreno, uns drenos que eu não faço ideia do nome, eu só sei que existe, entendeu? Tá lá no paciente, e aí, às vezes eu já liguei muitas vezes, eu falei, olha, tem que vir aqui, porque ou tá drenando muito, ou não tá drenando nada, quero saber se tira, quero saber se não tira, porque realmente, acho que esse manejo é totalmente de vocês. O que eu quero dizer é que o manejo do pós-op da cirurgia, que sai da cirurgia com mecanismos, com coisas, com artifícios ali, que é da cirurgia. Então isso daí tem que ser de vocês, realmente. Seja um dreno, seja avaliar a condição da sutura ali, se está no ponto de tirar, de desfazer, se não está. Enfim, acho Ostomia, que né? isso, a colostomia, exatamente. Tudo isso realmente é de vocês. E essa parte clínica de controle de dor, controle para tromboembolismo, né, para pesquisar evento tromboembólico, febre, taquicardia, sinais clínicos que sugiram infecção, eu acho que isso fica mais para o clínico. Acho que Seria só. até, seria até. Você saiu até bem, porque eu ia fazer uma pergunta polêmica agora. Pergunta polêmica da noite. O É que que eu ia é? falar assim, quando eu tenho condutas discordantes, né? Enfim, o cirurgião quer trocar antibiótico, o clínico não quer. E aí? Como é Não, que. não, aí não, eu não deixo. Você já quer trocar antibiótico? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não, não. Aí não, aí não. É Se, cada se um no você me seu mesmo. provar, se você me provar por A mais B com o artigo ali, ó, eu li no UpToDate ontem, que esse aqui é o melhor, aí a gente conversa. Mas tirando o contrário disso, De não deixo não. orelhada não tem como, né? Realmente, Isso respondendo realmente, a pergunta polêmica antes de falar, porque realmente a conduta do cirurgião mesmo, que nem você falou, né? É tudo ali que tá saindo do corpo do doente, né? Entre aspas. Não sim, sim, não, é não, sim, sim. todos os tipos de curativo e tudo mais. Mas em relação à parte É. clínica, Não, né? cara, e antibiótico, o antibiótico para o clínico já é complicado. O antibiótico geralmente você tem que lidar muito com a parte da CCH do hospital, né? Da infecto e tal, Ele tem para isso. você fazer isso de forma mais direcionada. Não dá para você sair colocando antibiótico sem indicação ou antibiótico sem você ter uma ideia do que você tá pesquisando, porque deixa aquilo mais resistente. Quando esse paciente infecta, precisar de realmente antibiótico vai ficar pior. Então Sim. é uma coisa que tem que ter cuidado. Sabe padrão de resistência do hospital e tudo mais. Tem uma série de. Sim, é importantíssimo, é importantíssimo. Isso que você falou dessa separação, né, cirúrgica do clínico. Tem até serviços que não deixam assim, o pessoal mexer no curativo, né? Só quem mexe no curativo é o cirurgião, né? Quem vai lá Sim, avalia o curativo é o sim, cirurgião. Isso, sim. isso é muito interessante, né? Eu não sei como é Realmente. que funciona, até uma pergunta minha mesmo. Eu falei um negócio aqui que é importante deixar claro, e realmente existe. A maioria dos serviços de cirurgia cardíaca, você tem a parte, dentro do mesmo serviço, você tem a parte cirúrgica da cirurgia e tem a parte clínica que é para avaliar justamente o pré-op do doente, o pós-op, para avaliar, colocar eles nos scores cardiológicos lá e ver qual o risco de cirurgia, de risco de vida desse doente em relação a essa cirurgia, risco cardiovascular, né, desse doente. Então, tem a parte clínica junto com a parte cirúrgica no mesmo serviço. Veja bem, não estou falando eu no meu setor e o cirurgião no setor dele, não é isso. É no mesmo setor da cirurgia, os dois trabalhando juntos. Isso é muito comum, por exemplo, em uro, em prócto, nas subs da cirurgia ou não? O Ou que é eu só o vejo assim, cirurgião na mesmo? geral, é que tem uma sinergia muito grande no pós-operatório. No pós-operatório, às vezes, quem acompanha, assim, cirurgias mais tranquilas, Aham, apêndice, vesícula e tal, o próprio clínico já pega, já dá alta para o paciente, já orienta e tal, já orienta o retorno de consultório. Então, assim, é entendi. interessante. E óbvio, né, tem cirurgiões que têm o médico assistente clínico já na equipe, né, que já tem essa parceria, né, já do pré-operatório e tal. Porque a parte da cardíaca são cirurgias muito grandes, né? Muito, É muito grande. aí demanda mais, né, do cirurgião junto com o clínico. Mas isso é uma cirurgia Entendi. mais tranquila, letiva, né? A gente, vocês conseguem, aí fica por. Realmente era uma dúvida, porque assim, é comum, mas eu só vi isso sendo bem atuante agora, nesse meu rodízio externo. Então,
Achei interessante, entendeu? Eu falei, cara, será que isso é comum e eu que não sei, entendeu? É por isso que eu tô te Aham, perguntando isso agora. é. E é até Mas interessante por isso. porque, assim, agiliza, né, tanto o trabalho, você consegue deixar o paciente ali, né, na mão de alguém, né, sempre. Não, o paciente não fica, né, voando. Sim, sim. Rogério, eu queria te perguntar, quando esse paciente fez operatório, fez um pós-operatório no hospital, tal, foi de alta, quando esse paciente retorna ao consultório, o que que a gente não pode esquecer de acompanhar com esse paciente? O que que a gente não pode dar mole? Que a gente tem que ficar de olho nele? Eu acho que é muito. Eu não vou me recordar bem a definição dos tempos, mas a gente está falando aí de pós-operatório imediato, né, que acontece naquelas primeiras horas, e esse pós-operatório do consultório, esse pós-operatório mais tardio, né? Uhum. Eu acho que não deixa de ter a mesma importância você avaliar o que você avaliou de imediato. É, controle de dor vai continuar sendo importante para esse doente, profilaxias para tromboembolismo vai continuar sendo importante para esse doente. Na verdade, e você terminar de reconciliar as medicações desse doente. A gente não comentou, mas assim, falando brevemente, quando no pré-operatório, lá antes um pouquinho, você vai suspender sim algumas drogas desse doente. Por exemplo, remédio para diabetes você geralmente suspende. Antipoglicemia anti-oral causa muita acidose lática, pode fazer muita. Pode favorecer a um quadro séptico, digamos assim. Então você tem que ter cuidado e suspender. Antiagregante plaquetário também se suspende em torno de 5 a 7 dias da cirurgia. Anticoagulação, depende do procedimento, mas você costuma suspender pelo menos 5 dias antes. Dependendo da cirurgia ou do procedimento, suspende só a última dose. Geralmente, a última dose é suspensa só quando é procedimento. Ah, vai implantar um permiquete para diálise, vai colocar um marca-passo, cirurgias pequenas que não demanda a peito aberto ou algo do tipo, ou fazer laparotomia e tal. Você até fala esse nome, ó. Ou fazer laparotomia e tal. Você, aí você pode fazer isso, né? Você pode só suspender a última dose do Clexane, do anticoagulante. E aí lá no pós-op, você vai reconciliar tudo isso. Vai voltar a tratar, né, a medicar de forma correta as comorbidades. Isso no pós-operatório lá do consultório. Então você vai rever as comorbidades do doente, ver se está tudo compensado, porque você pode descompensar pelo procedimento cirúrgico, inclusive, ou se essas comorbidades ficarem descompensadas, ela pode interferir nesse pós-operatório também tardio do doente, isso é importante. Então, basicamente, você controle de dor novamente, manter a questão do tromboembolismo, da profilaxia, é, fazer exames de rotina para entender fatores infecciosos, para entender se esse paciente está evoluindo com algum componente infeccioso associado ou não, e reconciliar as medicações desse doente. Acho que a parte clínica fica mais voltada nisso, entendeu? De Uhum. forma mais grosseira. De forma mais grosseira, acho que seria isso. Uma coisa importante, por que que eu falo isso? O paciente para dor, por exemplo, ele usa muito opioide, entendeu? E opioide gera muita constipação. Então, esse paciente, geralmente, ele evolui no pós-op com constipação e é horrível. Imagina o paciente operado de fazer alguma cirurgia abdominal constipado, Uhum. entendeu? Não acho que não vai ficar legal. Então, retenção urinária, porque fez muito anticolinérgico, ou até mesmo opioide, e aí você acaba precisando sair da cirurgia com alguma CVD, e aí você vai avaliar isso no consultório, também se já pode tirar, se já não pode. É, avaliar, através dos exames laboratoriais, se ele precisa corrigir algum distúrbio que ficou eletrolítico, ou acompanhar algum distúrbio que tenha ficado no pré-op, no operatório dele, se já melhorou nesse pós-operatório mais tardio. Então, é basicamente isso. Acho que eu Voltar a respondi. deixar o Pô, paciente legal, ficou bem redondo, né? completo. Com certeza. Realmente, porque esse paciente ele tem que ser bem visto no pré-operatório, no pós-operatório e no consultório, né? Tipo, a gente No consultório, sim. não pode largar o paciente, porque realmente é ali que a gente vai tentar evitar que ele, né, adoeça de novo, tenha alguma outra doença, algum descompenso da comorbidade e tudo mais. Sim, isso aí. Bom, eu E acho para que a gente amarrar já aí tá. amarrar aí o final. Manda bala, Léo, vai lá. Não, só pra gente amarrar aqui, chegando no final já, né? Tô com 45 minutos. É, tem um livro aí que você indique pra gente, que mudou o seu jeito de pensar na medicina Cara, tem fora um do... livro ótimo. Braud, o nome do autor, é o livro de cardiologia, o tratado, 5.000 páginas, fica à vontade para ler, entendeu? Livro Aí de o pessoal vai cabeceira, né? Livro fugir de cabeceira. do pedido sala. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui. Eu tô brincando, é óbvio que ninguém vai ler 5.000. Nem eu tô lendo, gente. Eu tô lendo uma página por dia, quase, entendeu? É tipo isso. Mas assim, eu já fui um leitor mais assíduo, digamos assim. Mas eu vou indicar um que eu tô lendo atualmente, que é aquele livro clássico A Morte, que é um dia que vale a pena viver,
É médico, não deixa de ser, mas é um livro que é muito clínico, porque ele traz esse lado muito humano, entendeu? Então acho que vale muito a pena ler e está mudando alguns conceitos, algumas formas que eu tenho de pensar, principalmente no doente clínico complicado, aquele doente clínico que, enfim, a morte já está sendo algo inevitável para ele, como você lidar junto com ele, junto com a família nesse processo. Eu acho que está fazendo muita diferença em relação a como eu penso em relação a isso. Essa parte Bom, tem esse. é um mundo à parte, né? Você pensar nisso. Sim, sim, sim. E esse livro ajuda bastante a gente ter essa ideia, entendeu? Por Eu acho, mais cara, que que... na vida a gente é muito o que a gente. Nós somos retalhos das outras pessoas, não adianta. Então a gente vai pegar o que o Lucas. Eu vou pegar o que o Lucas tem de melhor, eu vou pegar o que o Léo tem de melhor, eu vou pegar o que meu pai tem de melhor, o que cada um que passa pela nossa vida tem de melhor, e a gente vai formando a nossa personalidade, nosso perfil, o nosso tipo. E isso vale na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Então acho que é um livro que eu vou. Por que eu falo que muda? Porque eu tô pegando um pouquinho do que é melhor dessa autora em relação a isso e transformando a minha forma de pensar em relação a esse assunto, que eu pensava Trazendo pra tua completamente prática, né? diferente, entendeu? Legal, bacana. Então isso faz diferença. Legal. Eu acho que a gente não tinha como terminar com a mensagem melhor, né, Léo? É. Rogério, eu só tenho a agradecer por você ter aceitado o convite. Ah, cara, eu que agradeço. Desculpe qualquer coisa, mas é porque o negócio. Não, que isso, imagina. Foi Pediu muito sala, bom pô, esse. tá aberta. Apesar do nosso foco ser os cirurgiões, né? Mas, cara, a porta tá aberta pra Foi você muito aí. bom. Acho que a gente concluiu bem. Acho que a mensagem principal é justamente deixar claro a importância do sinergismo, a importância do companheirismo entre clínico e a parte cirúrgica no pré, no operatório do doente, né, na cirurgia em si e no pós-operatório. Eu acho que não tem que ter briga, não tem que ter nada em relação a isso. E quando pensar em ter, pense que existe uma terceira pessoa nesse elo clínico-cirurgião, que é o doente. E é ele que Exatamente. importa. Ele que precisa da tua atenção, ele que precisa do seu melhor. Ele Então, tem é que ser mais focar no beneficiado. doente, sempre. Show. Muito Exatamente. bom. Valeu, Rogério. Então a gente vai encerrando por aqui. Beleza, gente. Fiquem ligados aí no. Vai vir mais episódios. Falei, foi quase essa parte aí no final. Eu pensei no negócio pra falar, não saiu. Nessa parte vai cortar, essa parte vai cortar. Pô, cara, te deixei Então, emocionado com o texto, né? Foi mal. A intenção não era essa. Até fugiu o que eu ia falar. bom, galera, eu acho que é isso, né? A gente chega no final do episódio. Só agradecer você que tá ouvindo, agradecer o Rogério novamente que Eu que agradeço, gente. Obrigado a vocês. participou aí do episódio. E ficar ligado aí no Pedir Sala, que vai vir novos episódios com mais convidados, com muita coisa para debater, tem muita coisa pra gente falar nesse mundo de medicina aí. E é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado, Rogério, muito obrigado, Léo, e Até mais. até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão. Até mais.